As pessoas acham que tudo é espiritual. É. E aí, por isso, eu vou gastar muito mais tempo orando, lendo a Bíblia, somente como uma questão espiritual, porque Deus vai me honrar. Só que, na verdade, pastor, eu sempre falo assim, um garoto de 13 anos, ele é capaz de fazer um filho? Um garoto de 13 anos? Fazer um filho? Ele é capaz. Uhum. Agora ele está pronto para ser pai? Não. Então tem diferença entre você ser capaz e estar capacitado? É verdade, muita diferença. Então, uma coisa que eu vi muitas pessoas deixando de fluir é que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Mas capacita como? Deus, ele dá uma unção, é um combo, quando você recebe uma unção já vem tudo, ou na verdade ele vai criar oportunidades para você se desenvolver. Porque o que a gente percebe é que durante muitos anos a igreja não investiu no desenvolvimento pessoal. Eu lembro de uma época onde alguns pastores eram contra, inclusive, o seminário, para a gente formar pastor, porque muitos entendiam que uma palavra de Deus é você orar, jejuar e abrir a Bíblia, e onde cair, você manda ver em Deus. Porque se você prepara um sermão, não, aí não foi revelação, pô, isso aí foi a sua mente, na cabeça de muitos. Sim. E por muitos entenderem que uma revelação ela vem direto do céu, você não tem que se preparar, foi da onde nasceram as piores heresias, onde as pessoas falaram que Deus falou, que Deus me revelou, e não tinha base bíblica. Por quê? Porque a Bíblia, para ser lida, você tem que levar em consideração o contexto, né? Você não pode pegar uma frase solta e declarar, né? E aí, eu lembro até na época que eu estava estudando sobre isso, lá em Eclesiastes diz, né? Mete a cara no pó, quem sabe ainda há esperança. E aí, tenta imaginar se uma pessoa lê apenas isso aqui. Vai achar o quê? Cara, eu vou me drogar e tal, tem base para droga. Não, cara, ele está falando de humilhação. Outro texto muito interessante, a sabedoria lá em Provérbios, clamando, os que cedo me buscam, logo me encontram, mas as pessoas colocaram Deus no lugar da sabedoria aqui, ó. Deus está dizendo, os que cedo me buscam, então, se buscar de madrugada, Deus ouve mais rápido. Não, é a sabedoria. A sabedoria está fazendo um convite dizendo, quanto antes você me encontrar, menos você vai se prejudicar. Mas quando eu não interpreto da maneira correta, eu falo que foi Deus que falou isso, ó, os que cedo me buscam, então se você vai na madrugada, a fila é menor. Entendeu? Aí eu crio uma doutrina. Então eu penso que muitas pessoas deixaram de viver o que Deus tem para a sua vida, porque, na verdade, não entenderam a importância da qualificação, da capacitação. Perfeito. Uma coisa é eu ser capaz. Quantos pastores abriram igrejas porque sabiam pregar bem, porque Deus usava na pregação. Só que um pastor ser presidente, ele não vai só pregar, ele vai administrar, ele vai ter funcionário, vai ter obra. E aí a gente vê quantas igrejas param nessa hora por causa de alguém que, infelizmente, está limitado na administração da igreja. Pregar. Entendeu? Então eu penso que o caminho seria por aí. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção também, ainda dentro dessa pergunta, muita gente ela trabalha com transforma uma doutrina, né, em cima de uma exceção. Né? Porque, como você falou, né, tem gente que não fica só ali orando para receber. Há casos de pessoas que oraram e receberam? Existe. Sim. Mas não pode transformar isso numa doutrina. Não, verdade. Então é só orar para receber. Não. O modo geral você tem que estudar, você tem que crescer, tem que desenvolver. E um caso ou outro vai haver uma exceção de Deus realmente vai operar, como foi com Salomão, né? Pediu e Deus deu a ele toda a sabedoria. Né? Deu toda não, mas muita sabedoria para ele, né? Muito entendimento. Mas você vê, por exemplo, o caso clássico para mim é o de Daniel. A Bíblia diz que ele é levado como escravo para a Babilônia. Sim. E o rei decide prepará-los para viver no palácio. Verdade. A Bíblia diz que eles passam 3 anos. O cara falou, 3 anos vocês vão ser preparados no costume dos caldeus. E daqui a 3 anos eu vou voltar. Daniel toma uma decisão, cara, eu vou jejuar, eu não vou eu não vou comer as iguarias do rei, e jejuou. Porém, no final dos 3 anos, o rei veio para avaliá-los nas
coisas dos caldeus. Não foi se ele jejuou em questões espirituais. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que o rei achou em Daniel 10 vezes mais sabedorias nas questões da Babilônia, a ponto dele se tornar alguém na administração. Então, durante os 3 anos, ele não ficou só orando e jejuando. É verdade. Ele estudou se preparou para trabalhar no palácio. Então, para mim, cara, isso é o clássico, né? Foi um garoto, um jovem que se preparou espiritualmente, orou, se consagrou, mas se a pessoa que avaliou ele não era cristão, então não interessava para essa pessoa se ele era um homem de Deus, se ele jejuava, se ele orava. Eu quero saber se você está pronto para trabalhar aqui na Babilônia. Então, o que você diz com relação a isso? O que você diz com relação àquilo? E ele foi achado 10 vezes mais sábio. Então, ele não abriu mão do estudo, ele não abriu mão da capacitação. E ele não foi, naquele momento, apenas cheio do Espírito Santo e falou de coisas que ele jamais imaginava. Não, ele teve 3 anos para se preparar. E, por outro lado, também a gente vê pessoas que acabam entendendo que é só a questão do estudo e esquecem de buscar, né? Perfeito. As duas coisas precisam funcionar né, no equilíbrio. Né? Isso aí. Eu creio que existem situações que ficam claras, que a gente só vai conseguir romper e viver o que Deus tem para a nossa vida se a gente estiver na dependência do Espírito Santo, até porque existe uma batalha espiritual. É verdade. Né? Existe um mundo espiritual que determina sobre o natural. É verdade. Então, há situações onde, é claro, o diabo vai querer se levantar, como aconteceu com José, como aconteceu com vários homens, e eles só conseguiram prevalecer porque veio uma intervenção de Deus. Então, tem que andar os dois juntos. Amém. Eu acho que o nosso erro foi ir para um lado ou para o outro. Né? Eu vi os tradicionais focando no conhecimento e abrindo mão do poder de Deus. E eu vi os pentecostais buscando o poder de Deus e abrindo mão do conhecimento. E Jesus deixou claro, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então tem que ter o conhecimento e o poder. É o equilíbrio, né? É isso aí. Culto racional não significa sem sobrenatural. Isso aí.